Queridos, hoje eu peço que vocês abram suas Bíblias no livro dos Salmos. Nós vamos ler um trecho, na verdade a segunda metade do Salmo de número 65, do verso 8 até o verso 13 desse Salmo. Salmo de número 65, do verso 8 até o verso 13. Caso você esteja sem a sua Bíblia ou prefira, o texto também será projetado nessa TV aqui. Você pode acompanhar a leitura juntamente comigo. Salmo de número 65, do verso 8 até o verso 13. A Bíblia diz assim: Tremam os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente, despertas canções de alegria. Cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os seus sulcos e aplanas os seus torrões. Tu a amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Vamos orar? Senhor, a gratidão tem sido um sentimento presente no nosso coração nesse domingo. Esse último domingo de 2024. Quando, no meio do agito peculiar dessa data, diante de tantos compromissos, encontros, confraternizações, agendas programadas para esse final de ano, pela Tua graça o Senhor nos permite estar aqui, fazendo aquilo que para os filhos e filhas de Deus é o mais importante, cultuando o Deus das nossas vidas, expressando gratidão e louvor, porque ao longo desse ano de 2024, o Senhor esteve ao nosso lado, cuidando de nós, derramando bênçãos, concedendo livramentos. Agora estamos diante da Tua palavra, de uma porção da Tua palavra, num texto tão bonito, num texto tão verdadeiro naquilo que declara. O que nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, é que o Senhor nos encoraje o coração através da Tua palavra, de modo que possamos ter sim profunda gratidão, sincera gratidão ao Senhor pelo tempo que agora se torna passado, mas que possamos também ter grande esperança e expectativa para o novo tempo que se inicia. Tudo isso para a glória de Jesus e para a alegria do coração do Teu povo nós oramos. Amém e amém. Bem, queridos, nós chegamos ao final de mais um ano. Nós estamos oficialmente naquela época em que passamos a vida em revista. Já ouviu essa frase? É hora de fazer a nossa própria retrospectiva do ano. Essa semana teve de novo, né? O famoso programa na televisão que todo ano tem, retrospectiva. E aí, basicamente, serve para você passar uma noite de sexta-feira entristecendo seu coração com as memórias tristes de tudo de ruim que aconteceu no mundo e as tragédias presentes no mundo. Geralmente, esse programa jornalístico se presta a esse trabalho. Mas a gente também faz uma retrospectiva pessoal, não faz? Só eu que faço isso? Imagino que não. A gente olha para trás, a gente vai percebendo que estamos chegando então nos últimos dias do ano e começamos a pensar como é que foi a vida da gente nesse último ano. Nos lembramos daquelas coisas que nós não prevíamos, mas que aconteceram. Lembramos daquelas situações que não estavam no nosso radar, mas que surgiram no ano de 2024. Lembramos também daquelas coisas que nós planejamos, e planejamos até com um certo afinco, mas a despeito do nosso planejamento, estas coisas não aconteceram. Nós lembramos daqueles planos que nós não tiramos da gaveta,
ficaram lá de janeiro a dezembro, fielmente guardados e não foram desengavetados. Mas nós também lembramos daquelas surpresas que de alguma forma mudaram muitas coisas na vida da gente, na família da gente, no ano de 2024. Que talvez nessa mesma época de 2023, no finalzinho de 2023, você não imaginava de forma alguma que uma surpresa dessas viria, mas ela chegou em 2024 e trouxe mudanças significativas na sua vida, na vida da sua família, talvez no seu trabalho. Uma certeza eu tenho sobre a minha vida, mas eu acho que eu posso afirmar que é sobre a sua vida também. Nós chegamos aqui, ou nós chegamos até aqui, com mais bênçãos de Deus sobre as nossas vidas do que problemas. Dia 29 de dezembro de 2024, se você fizer um exercício sincero de olhar em retrospectiva esse ano, muito provavelmente você há de concordar que reconhece haver mais bênçãos divinas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua saúde, sobre o seu trabalho, do que os problemas. E não, eu não estou dizendo que os problemas não foram reais. Eu não estou dizendo que em alguns momentos e algumas experiências, os problemas que enfrentamos doeram na gente. Eu não estou dizendo que as lágrimas derramadas foram sem razão, foram fruto de tolice da gente, besteira, mimimi. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo também que as noites em claros, com o coração carregado de preocupação, foram também sem sentido ou sem razão de ser. Os problemas aconteceram. Os problemas foram e são reais. Dores doeram. Lágrimas vertidas foram verdadeiras. O coração acelerado que não conseguia descansar, pensando se conseguiria sair daquela situação, daquele quadro, daquele sentimento angustiante, foram momentos verdadeiros. Mas veja só, apesar de tudo isso, você está aqui agora. Às 11h38 da manhã do dia 29 de dezembro de 2024, você está num culto a Jesus Cristo. Você não está no leito de um hospital, você não está desprovido de saúde, você não está depauperado, você não está com teu coração corroído de uma angústia mortal. Apesar das lutas, dos desafios, dos dias cinzentos, das noites de trevas atravessadas, você está nesta manhã de domingo aqui. A sua vida em 2024 não foi só problemas. Por que nós somos gratos? E por que esse culto de fim de ano para nós é um culto especialmente marcado pela gratidão? Porque nós reconhecemos que tivemos a bênção do livramento do Senhor. Alguns livramentos você é capaz de lembrar, dia e hora em que aconteceram. Alguns livramentos você é capaz de compartilhar comigo ou com qualquer outra pessoa. Olha, nesse ano teve uma situação em que de fato Deus poupou a minha vida. Deus me concedeu um grande livramento. Mas outros, queridos, você sequer sabe. Mas era a invisível e bondosa mão de Deus sobre você, te poupando e te livrando do pior. Bênção. Durante o ano de 2024, nós tivemos a bênção da proteção divina. Nós tivemos a bênção da provisão divina. Deus cuidando de nós, Deus cuidando dos nossos. Em 2024, nós tivemos a bênção da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Lembra do salmista, no finalzinho do Salmo 23, o que ele diz? Certamente a bondade me acompanhará todos os dias da minha vida. Ele começa dizendo
que por saber que Deus é o pastor que cuida dele, ele não tem falta de nada, uma vez que ele tem o próprio Deus. E ele encerra o salmo dizendo: eu estou convencido de que a bondade do meu Deus me acompanhará todos os dias da minha vida. E nós podemos chegar nesse último culto de 2024 e dizer sobre a nossa vida: a bondade de Deus esteve sobre nós também. Esse texto do Salmo 65 que lemos é, por causa disso, muito relevante nesse momento do ano que nós estamos. Por quê? Porque esse salmo celebra o cuidado constante de Deus. O que esse salmo faz é celebrar o cuidado de Deus, inclusive naquelas coisas mais ordinárias da vida. Porque aqui ele fala do rebanho no campo, aqui ele fala da terra que floresce, aqui ele fala da árvore que frutifica, aqui ele está falando daquele cuidado de Deus que está no dia a dia, mas que conduz a nossa vida, que guia a nossa vida. E dessa forma esse salmo nos convida a olhar para o passado com gratidão, mas a olhar também para o futuro com esperança. E eu creio que são esses dois movimentos, gratidão e esperança, que precisam estar presentes nesse domingo, na nossa vida e no nosso coração. A gratidão é uma marca característica dos filhos de Deus. Os filhos de Deus reconhecem que nunca são abandonados à sua própria sorte, mas que sempre contam com um cuidado divino. Por isso podemos ser gratos. Sabe por que eu posso ser grato? Porque apesar de mim, apesar do meu alto potencial de fazer dano com a minha própria vida, Deus não me entregou a mim mesmo. Nenhum dia sequer de 2024 eu estive entregue a mim mesmo. O Senhor cuidou de mim, apesar de mim. Então o meu coração precisa ser grato, precisa tributar a Ele louvor. E a esperança também é um imperativo cristão. Porque aqueles que creem em Jesus sabem que os problemas e as adversidades não têm a palavra final. Eles não dão a última sentença da nossa história. Nós temos uma viva esperança baseada nas promessas de Deus para nós em Cristo. Promessas de proteção, promessas de livramento, promessas de vida eterna em Cristo. Então eu quero, à luz desse texto, mas também de outros que nós vamos ler juntos e considerar nessa manhã, eu quero encorajar você a fazer 3 movimentos no seu coração, nesse momento de transição de ano. 3 movimentos simples, porém extremamente revolucionários e impactantes. E cada um deles vai aparecer como uma frase aqui nessa tela para você. Em primeiro lugar, o que parece óbvio, mas deve ser dito: reconheça a bondade de Deus sobre a sua vida em 2024. Esse ano que começa a ter as suas cortinas fechadas e a luz apagada, olhe para ele e reconheça a bondade de Deus sobre a sua vida nele. Olha o que diz o verso 11 do Salmo que lemos, Salmo 65. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas, emana fartura. Olhe para a beleza dessa afirmação. O salmista reconhece a bondade de Deus como algo que dignifica um ano. O salmista reconhece a bondade de Deus como algo que embeleza a vida durante um ano. Por isso ele usa a expressão coroa. Tu coroas o ano. O Senhor torna um ano e a vida ao longo de um ano bela, significativa, por causa da tua bondade que se manifesta. Veja, porque Deus é bom, e sendo bom demonstra bondade, a vida da gente ganha sentido. A vida da gente ao longo de um ano, com todas as suas dinâmicas, ganha valor, torna-se bela e não apenas suportável. Eu sei que a vida é dura, ela é dura para mim também. Eu sei que a vida é potencialmente cansativa, ela é cansativa para mim também. Mas para os filhos de Deus, viver é mais do que suportar a existência.
para os filhos de Deus que reconhecem a bondade do Senhor, marcante, em todos os dias de sua vida, nos dias ensolarados ou nos dias nublados, não apenas do lado de fora, mas também do lado de dentro da gente. Nós reconhecemos, por causa da bondade de Deus, valor, sentido e beleza na vida. Nós podemos, assim como o salmista, dizer que Deus manifestou a sua bondade durante todos os dias de 2024. A bondade de Deus não se manifesta quando tudo que eu peço, eu recebo. A bondade de Deus não se manifesta quando tudo que eu desejo acontece. A bondade de Deus também fica evidente no meio das lutas e dos desafios que eu atravesso. Lutas e desafios que eu não pedi. Problemas que eu não desejei. Algumas situações que não fui eu, nem foi você, que causou para que sofresse o dano. Mas pela permissão bondosa de Deus, esses problemas chegaram. Esses desafios foram enfrentados por nós. E ali se manifestou também a bondade de Deus. A bondade do Senhor é a marca do seu cuidado, mesmo, e eu diria que principalmente, nos tempos difíceis. O verso 11 que lemos ainda diz assim: por onde passas, emana fartura. Por onde passas, Senhor, a fartura emana. E nós podemos reconhecer também, queridos, a fartura de Deus. A fartura da graça de Deus. A fartura do amor de Deus. A fartura da provisão de Deus. A fartura da compaixão e da misericórdia de Deus. Pense aí, se teve algum dia nesse ano que Deus tratou você conforme você merecia ser tratado. Às vezes nós temos muito esse sentimento de mérito nas nossas relações, não é? A gente fala com alguém, ou a gente se queixa sobre alguém, dizendo que não fomos ou não estamos sendo tratados por essa pessoa conforme merecemos ser. Que essa pessoa não reconhece o nosso valor, não reconhece o nosso esforço, não reconhece o nosso amor. Isso acontece, não acontece? Agora transfere isso para Deus. Imagine você numa conversa honesta com Deus e dizendo: Deus, tudo que eu mais queria era que o Senhor em 2024 me tratasse conforme eu mereci. Que perigo, né, esse pedido? Que perigo esse pedido. Eu lembro de uma antiga canção que se cantou bastante nas igrejas, que dizia num determinado trecho: restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu falei: eu não quero. O que é meu, tipo meu mesmo, por ter adquirido no meu mérito, só vai vir coisa ruim. Então, Senhor, eu não quero. Deixa lá na cruz mesmo. Aquela condenação, aquela culpa, deixa lá, eu não quero de volta não, eu quero a tua graça. Então Deus foi abundante em sua compaixão, em sua misericórdia, durante os dias mais pesados e os mais difíceis que nós enfrentamos nesse ano. Então, querido, nunca apague do seu coração aquela promessa bíblica contida na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 28. Esse trecho eu acho que está separado aqui também, para que você leia junto comigo. Olha o que Paulo diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas. Deus, mas em 2024 eu passei por umas situações que foram difíceis até de entender a razão de passar por elas. Mesmo elas, se você é um filho de Deus, resgatado pela obra redentora de Jesus, mesmo estas coisas difíceis e desafiadoras estão cooperando conjuntamente para a realização do bem de Deus na sua vida e na minha vida. Então, nesse momento em que você olha para a sua vida em retrospectiva
Encontre no seu coração os motivos que você possui para adorar o Senhor e ser grato por 2024. Talvez você diga: Roberto, mas nem todas as minhas orações foram atendidas. Nem as minhas. Sabe o que eu posso te dizer sobre isso? Ainda bem. Ainda bem que Deus não está disponível a atender tudo que pedimos a Ele em oração. Porque a Bíblia diz que nós sequer sabemos como orar. A Bíblia diz que o nosso coração tem potencial para pedir aquilo que é impróprio, aquilo que será danoso para a nossa própria vida. Então, todo não de Deus sempre é um sim do seu amor por nós. Por mais que você não entenda, por mais que você diga: Senhor, mas eu tanto te pedi por isso, eu tanto clamei por isso, eu tanto fiz jejum para esse pedido e o Senhor me disse não. O não de Deus para você e para mim sempre será um sim do amor dele por nós. Deus é sábio, soberano e bom. Ele sabe o motivo amoroso de não ter atendido ao que você queria para realizar aquilo que Ele pretende fazer na sua vida. Ele sabe a razão amorosa de não ter atendido alguma oração feita por mim, para que Ele realizasse aquilo que Ele quer realizar em mim. Não se esqueça nunca da música que a gente canta aqui na igreja com alguma frequência. Te amo, Deus. A tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade do Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Olhe para 2024 e lembre o que você cantou na segunda parte dessa música. Muitas vezes é a tua doce voz que me guia em meio ao fogo, e na escuridão a tua presença me consola. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Que você olhe para 2024, que agora acaba, e adore ao Senhor e seja grato a Ele, porque você viveu 2024 na bondade do Deus que é fiel em todo o tempo. Amém? Segundo movimento para o teu coração e para o meu coração, nesse momento de transição do ano: renove a sua esperança no Senhor para 2025. Renove a esperança no seu coração, no Senhor, para 2025. Veja o que o salmista diz nos versos 12 e 13 que nós lemos. Fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Eu não sei se você consegue perceber o que o salmista está fazendo aqui, porque ele faz uso de uma imagem poética que indica transformação e renovação. Eu não sei se você percebe que ele está descrevendo primeiro um deserto. Ele não está descrevendo um lugar de abundância. Ele não está descrevendo um lugar de fartura. Ele não está descrevendo um lugar de sentimento bom. Ele está descrevendo um lugar árido, seco, cansativo, extenuante. Só que ele está falando da bondade de Deus, não é? De um Deus que coroa o ano com a sua bondade. E aqui no verso que nós lemos, ele diz que a fartura verte as pastagens do deserto. Essa fartura da graça de Deus, esse agir bondoso de Deus, transforma o cenário do deserto. Em outras palavras, queridos, por causa de Deus, por causa do agir de Deus, a nossa esperança pode florescer até nos locais mais inesperados. Porque às vezes você se sente num contexto favorável para ter um pensamento bom e esperança, não é?
parece que tudo está fluindo bem, parecem que os sinais apontam que tudo vai dar certo, mas há outros momentos em que a vida da gente parece afundada numa areia quente que nos imobiliza e nos drena a força. Não é verdade? É nesse contexto que o salmista está dizendo que a fartura de Deus, por causa de sua bondade, verte até mesmo o cenário do deserto, transformando aquilo que é árido em algo abundante, transformando aquilo que é escasso em algo farto. Não apenas isso, mas o texto segue também dizendo que as colinas se vestem de alegria. Mais uma cena poética que ele descreve aqui, ou seja, vida e felicidade podem se espalhar numa paisagem que se apresentava antes desértica. Você consegue entender o que a Bíblia está dizendo aqui para o teu coração e para o meu, quando nós somos convidados a olhar agora para 2025? Que a vida, o sentimento de vida plena em nós, que a alegria, que a esperança podem brotar no nosso coração, mesmo que estejamos inseridos num contexto, num cenário inóspito, árido. Ouça isso com todo o seu coração, porque eu creio que isso vai ser algo muito importante ao longo do ano para mim e para você. Então ouça isso com todo o seu coração. Deus transforma até desertos em lugares de alegria. Deus transforma até um deserto em lugar de alegria. Você acredita nisso? Você acredita que Deus pode fazer isso na sua vida, no ano de 2025? Por que eu pergunto isso? Porque eu não sei qual é o seu nível de otimismo para o ano novo. Eu não sei qual é o seu nível de otimismo para 2025. E eu não estou aqui para cumprir o papel de um motivador para o teu coração, baseado em qualquer coisa que seja meramente humana ou pautado num discurso que eu venha sustentar aqui. Não. Eu não estou aqui tentando animar o seu coração com base em coisas do nosso tempo, da nossa sociedade ou da nossa cultura. Eu não quero gerar nenhum tipo de ânimo no seu coração com base em cenários políticos, em cenários econômicos, em cenários sociais do nosso país. A nossa esperança não está no homem. A esperança do cristão nunca está no homem, nunca está na economia, nunca está na segurança pública ou em nós mesmos. E sim, nós queremos viver numa sociedade melhor. Sim, nós queremos desfrutar de segurança pública. Sim, nós queremos ver os muitos impostos que pagamos aplicados de modo que a sociedade seja mais justa, mais segura. Sim, nós queremos tudo isso, mas não, o nosso otimismo não está na expectativa de que de repente no ano que vem estas coisas mudem. Ou em mais alguns anos, se mudar a legenda política, essas coisas mudem. A nossa esperança não repousa sobre homens, não naquilo que nos pode fazer um homem, não naquilo que a sociedade organizada pode gerar para nós. Queridos, os prognósticos podem não ser os melhores. Eu converso com muitas pessoas, todos os dias, todas as semanas. E pessoas têm os seus medos, pessoas têm os seus receios. E é muito comum você conversar com pessoas que olham com um altíssimo grau de pessimismo. Talvez pelo aspecto econômico, talvez por aspectos políticos e sociais, para o futuro da nossa sociedade, para o futuro no nosso país. Os prognósticos podem não ser os melhores e olhando para a sua própria condição, talvez para a sua realidade, você não sinta o coração muito esperançoso naquilo que está por vir em 2025. Mas eu quero recordar ao seu coração essa verdade. A sua vida está mesmo nas mãos de Deus? Essa é uma pergunta que eu não posso responder por você. A sua vida está nas mãos do Senhor?
Você rendeu seu coração a Jesus, fazendo dele o guia da sua vida? Veja, eu não estou dizendo se você gosta muito de Jesus e da igreja. Eu não estou perguntando se um culto como esse é um lugar que você gosta muito de estar. A pergunta é: o seu coração, centro da sua vida, foi entregue a Jesus? Você disse a Ele: Jesus, o que eu quero agora é te seguir, ser teu. Ser um discípulo, ser batizado, aprender a Bíblia, amar as Escrituras, orar diariamente, fazer as minhas devocionais todos os dias. Você rendeu sua vida a Jesus? Se você pretende andar com Deus em 2025, isso eu posso dizer para você: você pode ter esperança. E você pode aguardar por benditas surpresas da graça do Deus que transforma desertos em terras férteis. Você pode esperar. Mas tudo parece se anunciar muito difícil. As expectativas não são as melhores. O cenário não é muito favorável. Seja na minha casa, na minha família, seja economicamente, seja no meu país. Se você pretende andar cada dia de 2025 ao lado de Deus, e amigo, não desconsidere isso que eu estou dizendo. Não tente alegorizar essa frase minha. É andar com Deus mesmo. É o movimento mais revolucionário que você pode fazer com a sua vida, e você pode tomar essa decisão hoje. Eu não me apartarei do meu Deus dia algum do ano que está por vir. Seja o mar o mais violento ou revolto que esteja, sejam os dias mais pesados que venham, eu não me apartarei do meu Deus. Se você deseja andar com Deus em 2025, aguarde por benditas surpresas da graça divina. Porque o Deus que transforma o deserto em terra fértil, o Deus que transforma a tristeza em alegria, o Deus que transforma a escassez em abundância, fará coisas surpreendentes na sua vida, para a glória do seu nome, para a glória única e exclusiva do seu maravilhoso nome. E isso nos leva ao terceiro e último movimento do nosso coração, que eu queria encorajar você a fazer no dia de hoje. Dedique os seus planos e dedique a sua vida a Deus. Porque decidir andar com Deus, como nós estamos falando aqui, é exatamente fazer isso. E esse é o terceiro e último ponto, porque ele, sem sombra de dúvidas, é o mais importante e o mais revolucionário de todos. Dedique cada um dos seus planos a Deus. Dedique a sua vida inteira para Deus. Um grande pastor e teólogo do passado, um dos maiores filósofos da América também, chamado Jonathan Edwards, escreveu quando tinha 25, 26 anos de idade, um documento, e você encontra isso na internet disponível, basta fazer uma pesquisa no Google, chamado de As Resoluções de Jonathan Edwards. É interessante que num determinado momento da vida ele decide escrever resoluções para a sua própria vida, os seus planos, os seus projetos, e são dezenas de resoluções. A primeira resolução de Jonathan Edwards começa dizendo assim: decidi que não farei da minha vida coisa alguma que não seja para a máxima glória de Deus. Ele começa ali. O resto vem a partir dessa primeira decisão. Estou resolvido que não farei absolutamente movimento algum na minha vida que não seja para a máxima glória de Deus. Então, para esse movimento de dedicação dos planos e da vida ao Senhor, eu quero me basear não em uma passagem da Bíblia, mas em algumas passagens da Bíblia. Todas muito conhecidas, e elas vão ser projetadas aqui para que você leia comigo. Primeiro, livro de Provérbios, no capítulo 16, verso 3. Olha o que diz o texto: entregue ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão estabelecidos. Não é interessante? Entregue ao Senhor
tudo o que você faz. Veja, é sem reservas. Ele não está dizendo entregue ao Senhor a sua família. Ele não está dizendo entregue ao Senhor o seu trabalho. Entregue ao Senhor a sua saúde. Não, entregue ao Senhor tudo o que você faz. Consequência, os seus planos serão estabelecidos. Mais um texto que você conhece, Salmo 37, verso 5. Começa também com a mesma palavra, entregue. Só que agora é entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Entregue o seu caminho ao Senhor. Você e eu olhamos para 2025 como um caminho, não é? Um ano inteiro pela frente. 12 meses novamente pela frente. Expectativas, projetos, planos. Adultos sabem, desafios virão. Há um caminho. Mas olha o que a Bíblia está dizendo para que você e eu façamos. Algo absolutamente revolucionário. Entregue o seu caminho ao Senhor. Por isso esse não é um culto apenas de gratidão a Deus, mas de dedicação ao Senhor do ano que começa agora. Quando juntos como igreja dizemos, Senhor, a minha vida é tua, então cada dia desse próximo ano será vivido em tua presença e para a tua glória. Eu quero entregar cada dia meu ao Senhor, confiando em quem tu és, é o que diz o salmista. E qual é a promessa? Deus vai agir. Deus vai agir. Terceira passagem que eu quero que você leia comigo, Romanos, no capítulo 12, verso 1, um texto muito conhecido também. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Essas palavras de Paulo são muito profundas. E há uma versão, uma paráfrase da Bíblia que foi escrito por um grande pastor presbiteriano do passado, já falecido há alguns anos, chamado Eugene Peterson. É uma Bíblia chamada de A Mensagem. E no trecho de Romanos 12, nessa Bíblia, A Mensagem, escrita por Eugene Peterson, ele coloca a passagem nessas palavras aqui. Ouça com atenção. Portanto, com a ajuda de Deus, peço que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que vocês podem fazer por Ele. Lindo, né? Entreguem. Entreguem os corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. O que é isso? Entrega a vida cotidiana de vocês. Entrega tudo. Como nós cantamos hoje, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo. Então entregue a Ele. Queridos, a gratidão e a esperança devem nos levar a uma entrega total ao Senhor, em cada aspecto da nossa vida. Somos gratos por testemunhar o seu agir bondoso sobre nós no passado. Mas temos esperança porque sabemos que Ele é fiel, permanece o mesmo. Ele não muda e continuará agindo com bondade e graça, trazendo alegria, paz e provisão para cada dia do novo ano. Então, queridos, a consagração, esse ato consciente de dedicar tudo para Deus, de entregar a vida a Deus, nos ajuda a viver de maneira intencionalmente cristã em 2025, na dependência de Deus, dedicados a Deus. É você lembrar que não apenas no dia 29 de dezembro de 2024 decidiu entregar para Deus o novo ano, mas que a cada dia que você acorda no novo ano, você renova esse compromisso dizendo: Senhor, eu dedico este dia a Ti, que ele seja vivido para a Tua glória, na Tua presença, que eu possa ver o agir do Senhor nesse dia. Roberto, mas eu não tenho culto, não tenho pequeno grupo, não tenho estudo bíblico nesse dia. Tudo que eu vou fazer é sair de casa, encarar o trânsito feroz dessa cidade, ter muitos compromissos de trabalho, lidar com notas, compromissos de pagamento, com gente chata, com gente perturbada. Esse é o seu dia. Dedique-o a Deus. Viva na sensibilidade do Senhor que caminha ao seu lado, e você vai ver o agir de Deus ali.
colocamos cada dia nas mãos do Senhor. E isso significa também que nós iremos assim colocá-lo no centro dos nossos planos e das nossas decisões. Reconhecemos dessa maneira que Deus não é apenas parte importante da nossa vida, mas que o Senhor é Senhor de tudo que somos e de tudo que fazemos. Queridos, por que isso é importante? Porque muita gente vive hoje exatamente assim. Quem é Deus? Olha, Deus, eu até me emociono para falar. Deus é muito importante para mim. Olha como Deus é parte importante da minha vida. Você não faz ideia, Roberto. Sem Deus, nada seria. Não sei nem o que acontece, mas Deus é parte importante. Deus ser parte importante é diferente de Deus ser tudo. Deus ser parte importante é diferente dele ser o centro da sua vida. E você diz, todos os meus planos, todas as minhas decisões, quem eu sou, está ancorado no ser de Deus. Fazer esse movimento de dedicar os seus planos e a sua vida para o Senhor em 2025, provavelmente vai te colocar diante de novas rotinas. Eu quero te dar esse spoiler. Se você fizer isso, você provavelmente vai se ver diante de novas rotinas. Por exemplo, você vai precisar aprender a orar antes de agir. Isso é difícil, tá? Porque o nosso jeito de ser mais impetuoso, certos de tudo que fazemos, é agir primeiro e pedir que Deus abençoe depois. Não é isso que a gente faz? A gente primeiro faz. E depois, dependendo do que a gente fez e do dano que gerou, inclusive, a gente fala, Deus tem misericórdia, derrama graça, é pelo teu poder, Jesus. E começa a clamar pelo sangue do Cordeiro, vira uma loucura. E aí, quando a gente coloca a nossa vida dedicada ao Senhor, consagrada a Ele, quando a gente coloca Deus no centro, a gente começa a aprender a orar primeiro. Mas eu preciso, Roberto, de movimentos rápidos na vida. Talvez algumas coisas fiquem mais lentas. Talvez alguns processos sejam menos velozes, como são para alguns colegas seus de trabalho. Pessoas que são pautadas por outros valores e princípios diferentes dos seus. Mas você vai dar passos seguros, porque vão ser passos dados debaixo de oração. Uma outra rotina, provavelmente você vai precisar perguntar se o seu plano de ação combina com Jesus e glorifica o seu nome. Sabe aquelas coisas que às vezes a gente tem mania de fazer? A gente escreve o projeto, a gente acha que o projeto está fantástico e a gente leva para Deus dizendo, Senhor, nem te dei o trabalho de ter que me inspirar. Olha aí, hein? Escrevi tudo aqui sozinho. Só tem agora aqui uma linha para o Senhor assinar. É só aprovar. O Senhor vê que eu sou bom planejador, não sou, Senhor? Aqui está meu 2025 bonito para a tua glória, hein, Deus? Assina. A gente vai dar um passo atrás. A gente vai pegar o plano, vai ler o plano e vai dizer, Senhor, esse plano combina com Jesus? Esse plano está alinhado com os valores do reino de Jesus? Se estas coisas que eu planejo acontecerem, eu e a minha casa estaremos mais alicerçados em Ti, testemunhando da Tua glória e do Teu amor? Ou estas coisas que eu chamo de bênçãos têm o poder de me levar para longe do Senhor, caso elas aconteçam? Alinhamento do coração com o céu. Mas essa nova rotina, e aqui eu encerro, também tornará você, pode ter certeza disso, mais santo, mais santa, mais sensível à voz do Espírito Santo, mais apaixonado pela Bíblia. E eu te pergunto, não seria esse um desejo muito autêntico para 2025? Ou você se sente super satisfeito com a santidade pessoal da sua vida hoje? Você se sente muito satisfeito com a afinidade que você tem hoje com a pessoa bendita do Espírito Santo? Você se sente muito satisfeito hoje com o quanto você conhece da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada?
fazer esses movimentos de dedicar o ano, a vida e os planos ao Senhor, trarão como consequência isso: você vivendo uma vida mais santa para a glória de Deus, você tendo a capacidade de ouvir com mais clareza a voz do Espírito Santo no meio dos barulhos e ecos desse mundo, você amando mais a palavra de Deus. Sabe por quê? Você vai perceber que ela te guia. Ela te guia. Não é o coach que te guia, não é o oráculo divino que te guia, não é o profeta ungidão que fala e você segue. Você se torna um crente, como a Bíblia diz que eram os crentes da cidade de Bereia, que ouviam os relatos, ouviam os testemunhos, ouviam as profecias e iam ver se havia amparo na Escritura com aquilo que era dito a eles. Você começa a entender que a palavra de Deus é suficiente para guiar você, e você mergulha nela e se apaixona por ela. Ou seja, queridos, você encontrará assim em 2025, e nisso aqui eu acredito de verdade, você encontrará a melhor versão de si mesmo. Frase de coach, né? Em 2025 você vai viver a melhor versão da sua vida. Sabe como? Só tem uma maneira de você encontrar a melhor versão de você: é vivendo mais a vida que Deus preparou para que você vivesse. E essa vida que Deus preparou para você viver é uma vida para a glória dEle. É uma vida em que você vai dizer, assim como Paulo: já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Você vai dizer, assim como disse João Batista: convém que Ele cresça e que eu diminua. Mais dele, menos de mim. Quanto mais dele em mim, mais a minha vida será vida. Quanto mais de mim em mim mesmo, mais distante eu estarei do propósito eterno de Deus para mim. Queridos, eu acredito do fundo do meu coração que esses movimentos são muito revolucionários. Primeiro, numa sociedade de tanta insatisfação como a nossa, encerre esse ano sendo grato. Agradeça ao Senhor, adore a Ele por tudo que Ele fez em 2024. Olhe para 2025 e tenha esperança. Não esperança no homem, na política, na economia ou em você mesmo. Esperança no Senhor. E por causa disso, dedique cada plano e toda a sua vida ao Senhor. Você e eu viveremos assim a verdadeira revolução, se fizermos esses 3 movimentos para a glória do nosso Deus. Amém? Você pode ficar de pé. Vamos orar. A maioria de nós estaremos novamente juntos no próximo domingo. Mas no próximo domingo já será o primeiro domingo de janeiro, e nós já estaremos vivendo os primeiros dias do novo ano. Hoje nós estamos no nosso último culto de 2024. E eu acredito que seja muito importante e também muito bonito que não apenas o nosso coração seja grato, mas agora, profeticamente, nós possamos olhar para o ano que vai começar e possamos, do fundo do nosso coração, dizer: Senhor, eu consagro a minha vida e os meus planos em 2025 nas Tuas mãos e para a Tua glória. É uma oração simples, queridos. Não precisa de grito, não precisa de óleo, não precisa de barulho, movimento, não precisa de música. Precisa de verdade no íntimo, verdade no coração. Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. Eu não consigo performar diante dos Teus olhos. Ninguém me conhece tão bem como o Senhor me conhece. O Senhor sabe o quanto meu coração é capaz de tropeçar, falhar, o quanto eu engano a mim mesmo. Mas é esse coração que eu apresento a Ti nesse domingo, olhando para o outro ano que chega e dizendo que desejo de verdade dedicar a minha vida e cada um dos meus dias ao Senhor para a Tua glória. É essa a oração. Vamos fazer isso juntos.
Senhor, o Senhor sabe exatamente o que cada coração nessa hora fala ao Senhor. O Senhor conhece exatamente a expressão do sentimento de cada pessoa nesse lugar, nessa manhã. O Senhor sabe o que olhar para 2025 produz no coração assolado pela ansiedade, produz no coração solapado pelas tristezas vividas em 2024. O Senhor sabe o que olhar para o próximo ano que está breve de chegar produz no coração daquele que se cansou muito ao longo de 2024. O Senhor sabe quais são os medos, os anseios, as preocupações, os terrores. Mas o Senhor também sabe quais são as expectativas. O Senhor sabe quais são os desejos. O Senhor sabe quais são as orações que têm sido feitas, muitas vezes no silêncio. O que nós fazemos juntos nessa manhã, nesses últimos instantes do ano de 2024, é olhar para 2025, sabendo que ele é incerto para nós, porque não temos o controle absoluto do futuro, mas sabendo também que ele é um ano absolutamente conhecido pelo Senhor. O Senhor já governa sobre esse ano, o Senhor já é rei sobre 2025. A nossa oração nessa manhã é: Deus das nossas vidas, ao Senhor consagramos a nossa vida, os nossos projetos, os nossos planos, a nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos, os nossos netos, o nosso trabalho, os nossos negócios. Ao Senhor consagramos todas as coisas no ano de 2025, para que o nosso caminho seja entregue a Ti em confiança e assim vejamos o Teu agir, para que os nossos planos sejam entregues ao Senhor e então vejamos o estabelecimento deles, para que a nossa vida seja consagrada a Ti, o acordar e o dormir, o comer e o jejuar, o trabalhar e o descansar, dedicados a serem para a Tua glória, e assim percebermos as maravilhas do Senhor, as surpresas da Tua graça, os milagres do Senhor, a transformação da aridez do deserto numa terra fértil que floresce, a transformação da tristeza dilacerante em alegria esperançosa, a transformação do coração que vai se tornando cada dia mais semelhante a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que 2025 seja um ano abençoado para nós, não apenas porque podemos ou poderemos contabilizar as bênçãos materiais, que sim, elas também sejam muitas sobre o Teu povo, mas que sobretudo possamos chegar ao final de 2025 glorificando ao Teu nome por um ano vivido em Tua presença, em que Te conhecemos mais, em que fomos mais amigos de Deus, mais íntimos do Espírito Santo, mais amantes da palavra de Deus, mais enriquecidos de toda virtude cristã, para a Tua glória e para a nossa alegria. Oramos em nome de Jesus, Senhor. 2025 pertence a Ti, e esta igreja continuará a cada dia dando testemunho de Jesus para a Tua glória também. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente com cada um de nós, hoje, nesses últimos dias de 2024 e por todo o novo ano de 2025 que breve chega, para a glória de Deus. Amém e amém.